Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Nós vamos nesta quarta-feira estar voltando ao nosso estudo, retornando ao livro de Filipenses, no capítulo 2, quando nós paramos na semana passada, exatamente no texto que falava a respeito da humilhação de Cristo, quando ele deu exemplo e se humilhou por nós. E aí nós paramos exatamente no versículo 11, e nesta quarta-feira nós vamos dar continuidade a partir do versículo 12, quando aqui Paulo vai trazer aos filipenses o processo de desenvolvimento da salvação, uma continuidade daquilo que ele colocou na semana passada, com relação ao estudo que nós tivemos, sobre a humilhação de Cristo. Então nós vamos nessa semana, a partir de hoje à noite, vamos estar estudando esse restante do capítulo 2, quando aqui Paulo traz todo um contexto do desenvolvimento da salvação do ser humano, o que Paulo queria que os irmãos de Filipe fizessem, o que eles tinham, qual era o processo que eles tinham agora que percorrer. Então ali Paulo vai dar todo um contexto para aqueles irmãos, para que eles pudessem assim darem continuidade em tudo aquilo que eles estavam vendo. É uma igreja que Paulo tinha um grande carinho, eram os irmãos que Paulo tinha assim uma grande estimação pelo cuidado que eles também tinham para com ele. Então, nós vamos assim continuar com o nosso estudo dessa noite. Nós vamos orar e logo após na oração nós vamos ouvir o hino de número 52 e depois nós estaremos retornando assim ao nosso texto. Amém? Aos irmãos que estão em casa, nós pedimos agora neste momento para que estejamos orando, agradecendo o Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá, de mesmo aí do outro lado, mas que estão conosco, participando desses estudos, estão abrindo a palavra do Senhor, lendo e compartilhando dela. Nós vamos então fechar nossos olhos e vamos estar orando. Senhor Deus, Pai amado, Pai eterno, nós te damos graças mais uma vez, pelo carinho, ó Deus, pela oportunidade que Tu nos dá de estarmos aqui nesta noite. Ó Deus, te bendizendo, Senhor, aprendendo mais um pouco daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Muito obrigado, ó Deus, pelo que já foi feito. Muito obrigado, Senhor, pelo que está fazendo e que irá fazer por cada um de nós. O Senhor nos abençoe, Pai, nos perdoa os nossos pecados. Ó Deus, nos instrui, ó Deus, ao entendimento da Tua palavra. Que possamos assim abrir, Senhor, o nosso conhecimento, abrir os nossos corações e continuarmos aprendendo mais e mais do Senhor. Fica conosco, ó Deus, no decorrer deste estudo, ó Pai, no decorrer desta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus nos abençoe. Nós vamos então assim estar ouvindo o hino de número 52. Amém? Hino de número 52, Glória e Celebração. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória coroai.
Amém? Que Deus nos abençoe e que assim fale aos nossos corações nesta noite, através da sua palavra. Nós vamos então abrir a palavra do Senhor lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo de número 18. E depois nós estaremos lendo 19 até o versículo de número 29, até o versículo 30, para que a gente possa assim concluir esse capítulo 2, quando ali Paulo vai agora falar dos seus companheiros, Timóteo e Epafrodito. Então nós vamos ler o versículo 12 e até o versículo de número 30. Amém? Desenvolvimento da salvação. Diz a palavra de Deus que assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. No versículo 19 até o versículo número 30, Paulo vai falar agora dos seus companheiros. E ele começa dizendo que espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo, brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém? Que Deus abençoe esses textos aos nossos corações nesta noite, meus queridos. E nós podemos, aqui nesta palavra que nós lemos, a partir do versículo 12, quando Paulo ele começa esse texto falando assim, né? Então nós observamos que o ensino de Paulo aqui, nessa introdução, a partir do versículo 12, ele está exatamente conectado com o seu ensino sobre a humildade de Cristo. A gente vê que há um correlacionamento entre o que nós lemos semana passada com o que nós vamos trabalhar hoje. Paulo ele vai exatamente dizendo, amados meus. Observe que o texto aqui, amados meus, está no plural. Paulo está aqui exatamente se direcionando à congregação, certo?
não a um indivíduo pessoalmente, mas a toda a congregação. Paulo direciona exatamente esse processo de desenvolvimento da salvação. E aí ele vai exatamente falar a respeito deles. Olha, se vocês sempre obedeceste, tá? Paulo tem grande estima pelos filipenses e se dirige a eles de forma bem carinhosa. E aí ele vai dizer, olha, desenvolvei a vossa salvação. Paulo aqui ele está preocupado, ele continua preocupado com os filipenses. Tá? Ele, olha, desenvolvei a vossa salvação, começai a preocupar-se com isto. Aí ele vai exatamente se dirigindo a eles de forma carinhosa, tá? Porque ele vai dizer que a ação de Deus é a causa da salvação dos filipenses, tá certo? E de suas obras. E aí Paulo ele é mais enfático, ele diz, olha, tudo isso é feito com temor e tremor, certo? Paulo ele vai ser bem enfático aos irmãos ali de Filipos, justamente com isso. A congregação ela não poderia de forma nenhuma jamais se gabar das realizações que eles estavam fazendo, de forma nenhuma, muito menos da própria salvação deles. O processo ele requer, cada um de nós, todos os dias, um esmero, uma dedicação. Paulo está justamente falando com eles, para que eles não se gabassem de forma alguma com relação à questão da salvação. Ele ordena que eles tenham temor e tremor, certo? E acompanhe a vida daqueles que creram, né, para que a nossa natureza humana rebelde e pecaminosa seja mantida sob um domínio no servir a Deus. Paulo ele é muito preocupado aqui exatamente com os filipenses nessa questão de servir a Deus e ao próximo. Então Paulo está dizendo para os irmãos, ele diz, olha irmãos, vocês precisam desenvolver a salvação, vocês precisam ser cautelosos, terem cuidados, certo? Porque é o Senhor Deus, é Ele quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo isso sem murmurações, nem contendas. Paulo ele vai do versículo 12 até o 14, nesse caminho, nessa preocupação do desenvolvimento da salvação, e tudo isso tendo essa convicção, certo? Domínio no servir a Deus e no servir ao próximo, certo? E Paulo ele vai agora chegar exatamente ainda nesse versículo que nós estávamos lendo aqui, do versículo 13, quando ele diz que Deus é quem efetua em nós, nós vemos aqui, é Deus quem efetua em nós o querer, tanto querer quanto realizar. Então Paulo ele traz, olha, nós vivemos com nossa natureza humana caída em pecado, e então é Deus que realiza tudo na gente, é Deus que age em nós, dominando a nossa natureza pecaminosa, é Ele que age em nós, regenerando a nossa alma, nos dando o seu Espírito de graça. Então, meus queridos, é Deus que age em nós, o seu querer, o seu realizar, tudo é Deus, é Ele que faz tudo por nós, certo? É a pregação, a audição da palavra de Deus, são instrumentos do Espírito Santo em nossas vidas, no qual, certo? A gente observa aqui que com o qual e por intermédio do qual Ele quer operar eficazmente, converter os homens a Ele, a Deus, certo? É o Senhor, é Ele que opera, é Ele que efetua, é Ele que faz, é Ele que designa tudo nas nossas vidas. O Senhor ele tem um domínio de tudo e de todos. Nada acontece sem que Deus não queira. Então a gente precisa entender isso cada dia mais, que o querer e o efetuar parte de Deus, é Ele que faz todas as coisas, é Ele que efetua em nós tudo isso. É nós que vivemos, devemos entender que a nossa natureza humana é caída, pecaminosa, certo? É o Senhor que vai agir em nós. E Ele vai continuar exatamente falando para que tudo isso seja feito sem murmurações, sem contendas. Tá? Porque Paulo observa aqui que é um problema que indica o caráter egoísta e descrente da natureza humana pecaminosa. Quando a gente vê irmãos murmurando, quando a gente vê irmãos buscando ter contendas, probleminhas uns com os outros, isso não faz parte do processo de desenvolvimento da salvação do homem. Não foi isso que Cristo nos ensinou, não é isso que Cristo propõe para os seus filhos, para os seus escolhidos. Os filhos de Deus, Deus ele provê uma regeneração de forma que a sua palavra, o Espírito, certo? Somos feitos nova criatura, nova criação, no que diz respeito ao novo homem. É o Senhor, certo? Essa natureza gerada pelo próprio Deus pretende viver como filhos de Deus, certo? Inculpáveis,
Observe que o Senhor ele vai fazendo todo esse processo. Ele diz, para que vós torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando. Observe que a palavra aqui, o Senhor, ele traz inculpáveis. Todos os nossos pecados foram perdoados pelo Senhor, certo? Jesus Cristo, de acordo com a nossa natureza, certo? De acordo com a nossa nova natureza, conquistada pelo próprio Senhor em nós. Não há pecado algum quando nós vivemos o novo homem, a nova natureza que o Senhor colocou em cada um de nós. Deus, ele não permite que nós vivamos no meio de uma geração pervertida, corrupta, nos contaminando com esse povo, certo? Ele vai tratar justamente ele quer que a gente viva uma perfeita e harmonia com ele na sua criação e uns com os outros em todas as formas de nos relacionarmos. Nós vamos observar que desde a queda a nossa natureza humana contradiz a todas as maneiras e propósitos para o qual foi criada. Nada combina ou se encaixa corretamente. Nós vivemos desde a queda, o homem ele vem cada vez mais se contradizendo com aquilo que Deus quer que a gente faça. O Senhor ele diz para nós que nós somos os refletores, nós refletimos a luz de Deus, sua verdade e graça. Ao recebê-la e redirecionarmos essa luz para que brilhe na direção dos outros. É a proposta de Deus para nós nesse processo de salvação. Ele quer que nós brilhemos, ele quer que nós reflitamos como luz, como seus filhos, a sua verdade, a sua graça, né? Porque quando nós recebemos tudo isso, nós temos que redirecionar essa luz para outras pessoas, tá certo? A palavra do Senhor, ela quer que nós brilhemos, sejamos brilhantes. A palavra de Deus, ela traz tudo isso para nós, ela dá vida por meio da sua palavra, conforme a criação do Evangelho. E Paulo ele vai dizer, olha, preservando, certo? A palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Observe que Paulo ele traz esse despertar nos irmãos, nos filipenses, para a questão da salvação, do processo de salvação. Ele olha, eu quero que vocês façam tudo isso, para que lá no dia do Senhor, eu tenha essa convicção de que eu não corri em vão, eu não me esforcei inutilmente, tudo que eu fiz foi válido, valeu a pena. Paulo vai dizer que ele combateu o bom combate, porque ele fez um brilhante trabalho, ele não mediu esforço, ele foi coordenado por Deus, ele foi guiado pelo Espírito do Senhor. Paulo ele usa um termo aqui de andar, para descrever a vida cristã, andou com Cristo. A vida é ativa com um carinho a seguir, um objetivo. Nós temos que ter isso, é uma vida, nosso processo de salvação, ela deve ser um caminho com carinho, deve ser um processo de caminhar, seguir com carinho, com objetivo, com foco, com meta, certo? Com um alvo que é Cristo em nossas vidas. Nós temos que, uma vez que a vida de Paulo ela era agitada, ele corria em vez de andar, certo? A razão de seu esforço era a sua confiança na palavra de Deus. Paulo ele tinha muita fé, ele acreditava naquilo que Deus propunha a ele, quando Deus ali coloca Paulo agora, o apóstolo fora de tempo, exatamente agora o mensageiro dessa palavra, quando outrora ele era perseguidor, né? E por isso Paulo ele tinha essa vida ativa, uma vida corrida, porque ele tinha essa crença de que Deus estava sempre com ele. A palavra de Deus estava com ele, ele fortalecia ele. E ele vai terminar essa parte dessa desolação, quando ele vai dizer exatamente aqui, que entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, por sacrifício, essa libação que Paulo está aqui, ele vai justamente falar a questão do vinho, o óleo era derramado no santuário, certo? O oferecimento, tá certo? Ainda que seja oferecido a sua vida,
certo? Mas ele vai dizer que o sacrifício valeu a pena. Sacrifício e serviço da vossa fé. A fé produz uma atitude sacrificial que nos liberta para direcionar o foco da nossa vida física, temporária, na direção da vida eterna. Então Paulo, ele tinha essa visão da vida eterna, ele tinha essa visão de que tudo aquilo que ele fazia é porque ele cria que o melhor estava por vir. Então às vezes a gente não entende isso, certo? A palavra de Deus, ela é operante em nós, a palavra do Senhor, ela é eficaz em nós, a palavra do Senhor, ela nos traz vida, tá? Então a gente precisa, meus queridos, entender que Paulo diz, olha, queridos irmãos, ele vai dizer para os irmãos filipenses lá, ele vai dizer para que eles tenham esse entendimento, que eles tivessem essa palavra constantemente na vida deles, jamais fugissem dela, certo? Porque andar com o Senhor, trabalhar com o Senhor, é um trabalho gratificante, não é um trabalho em vão, não é um trabalho que você vai cansar e vai achar que nada valeu a pena. Então é importante entender isso, que o Senhor Jesus, Paulo vai dizer, olha, que o Senhor Jesus, eu rogo ao Senhor Jesus que trabalheis em nós o querer e o realizar do que agrada ao Senhor, para que possamos nos tornar inculpáveis em meio a esta geração, essa pervertida geração, inculpáveis no dia da tua volta. Paulo, ele faz aqui um rogo, né? Ele roga ao Senhor, querido Senhor Jesus, rogamos a Ti, ó Senhor, que trabalheis em nós, que trabalhem nos filipenses, que trabalhem em cada um de nós, o querer e o realizar do que Te agrada, para que possamos nos tornar inculpáveis em meio a esta pervertida geração, inculpáveis no dia da Tua volta. Se nós olharmos para os nossos dias hoje, é a mesma coisa, meus queridos. Nós temos que ter essa petição ao Senhor, que Ele trabalhe em nós, que Ele nos fortifique, que Ele faça realizar em nós de forma que o agrade. Mesmo nós vivendo hoje numa sociedade tão corrupta, né, numa sociedade tão degradada, numa sociedade que realmente cada dia se afunila mais para o pecado. E aí a gente entende que a preocupação de Paulo é que naquele dia, no grande dia do Senhor, certo? Não nos tornemos culpados, mas sim inculpáveis, certo? No dia da volta do Senhor. Que nada ache de coisas ruins e que o trabalho não tem sido vão. E quando a gente vai ver aqui a finalização do capítulo 2, Paulo está tão preocupado com esta igreja, com estes irmãos, e ele está preso aqui, ele vai dizer, olha irmãos, eu estou aqui, mas eu vou enviar vocês Timóteo. Eu vou enviar Timóteo porque Timóteo, as atitudes de Timóteo, elas são genuinamente humildes, né? E Timóteo tinha um propósito de servir ao Senhor. Então Paulo, ele falou, eu vou enviar este homem, e por que eu vou enviar ele? Porque ele serviu ao Evangelho junto comigo. Timóteo viajou e trabalhou com Paulo. Timóteo era um aliado de Paulo, estava junto com Paulo, certo? Para todos os lugares, para ensinar, né? Timóteo era como um filho, né, para ele. Então, Paulo está aqui recomendando aos filipenses que ele vai enviar Timóteo, tá? Porque Timóteo serviu a ele como instrumento, né, na vida da conversão de Timóteo. Paulo serviu a Timóteo como instrumento de conversão. Então Timóteo era um rapaz, um jovem, que estava sempre com ele, que aprendeu muito com Paulo, e Paulo tinha ele como filho, certo? Um filho na fé. E por isso Paulo tem aqui essa recomendação de vai encaminhar Timóteo, certo? Justamente isso, tá? Para que ele tinha a perspectiva de ser libertado, e quando ele fosse libertado, ele queria estar lá com aqueles irmãos, ele queria voltar para lá, certo? E Paulo tem um grande mensageiro também ali junto com ele, que é Epafrodito. É um outro homem que Paulo tinha uma grande admiração, porque Epafrodito era o mensageiro dos filipenses a Paulo e de Paulo aos filipenses.
Então, Paulo ele vai exatamente também nesse decorrer desse texto, estou persuadido no Senhor que também eu mesmo brevemente irei. Tá? E aí ele vai dizer aqui também que julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, aí ele vai dizer que por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de luta, tá? E por outro, o vosso mensageiro, aquele que vocês mandam, que auxiliam, que vem aqui, ver como é que estão as minhas necessidades. E Paulo observa tudo isso e vai exatamente dizer que vai mandar Epafrodita, certo? Justamente por causa disso. É um homem aliado também na luta, na guerra. E do versículo 26 ele vai dizer que Epafrodito adoeceu uma doença mortal, certo? Estava sofrendo de alguma doença física que de fato colocava a sua vida em risco. Provavelmente era uma doença muito perigosa, mas aí Paulo vai dizer, olha, que Deus se compadeceu dele, certo? E aí ele vai dizer que Deus mostra profunda consideração pelas dificuldades enfrentadas pelos servos, que lhes garante alívio, tá? Ele ouve as nossas orações, ele cura a nós também. Então o Senhor ele jamais nos abandona. O Senhor Deus ele está conosco. Paulo ele vai concluir esse texto todinho no versículo 30. Ele vai exatamente dizendo aqui aos irmãos, olha, ele vai dizer, olha, recebei esses irmãos, recebei-os, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como esses, certo? Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Está se referindo aqui a Epafrodito, que ele, por causa da obra do Senhor, chegou a ele, tá certo? Às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência do socorro para comigo. Então, Paulo ele tem essa grande preocupação, esse grande carinho também por esses irmãos, certo? Pelo fato de que esses irmãos estavam com ele na luta, esses irmãos não abandonaram Paulo, e Paulo exatamente vai concluir dizendo, reação a essa abnegação, que os filipenses eles precisavam entender isso, certo? E por que eles precisavam? Porque os filipenses eles davam suporte para Paulo, eram os irmãos que estavam lhe dando suporte, enviavam ajuda para ele onde ele estava. Então, além do suporte financeiro que os filipenses mantinham Paulo, também tinha um suporte moral, certo? E Paulo é muito grato, certo? A eles. E aí Paulo vai concluir exatamente dizendo que a graça de Deus torna a pessoa gratuitamente preocupada com o bem-estar dos outros e nos mantém atentos a isso. E aí ele vai mais uma vez dizer, querido Senhor Jesus, por tua misericórdia, faz de nós servos fiéis, preocupados, procurando o bem-estar do nosso companheiro, nos servir. Então, Paulo ele tem essa dedicação, essa preocupação, e ele roga a Deus aqui para que o Senhor dê vida a ele, de forma que ele possa voltar, retornar a Filipos e encontrar aqueles irmãos. E ele deixa aqui toda essa recomendação a esses irmãos dos filipenses com relação ao processo, da salvação. E esse processo nós sabemos, nós temos falado bastante dele, que ele não é fácil. Então, o desenvolvimento da salvação é algo que requer de nós, cada dia, jogar para fora um pouco mais do velho homem, vai deixando as coisas ruins de lado, vai caminhando para o bem, vai cada dia se assemelhando mais com o Senhor, naquilo que Ele está propondo para nós. E aí Ele vai dar muita ênfase com relação a essa questão de murmuração, de contendas. Então, tudo isso, meus queridos, a gente precisa largar de lado para que a gente tenha o nosso desenvolvimento salvífico no Senhor, de forma que no grande dia não sejamos achados inculpáveis. Então, esta é a preocupação do apóstolo Paulo com relação aos irmãos em Filipenses. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós possamos cada dia mais ser fortalecidos por este Deus que não nos abandona, assim como nunca abandonou Paulo, nunca abandonou aqueles homens que estiveram na luta, que foram homens que lutaram para que a palavra do Senhor chegasse até nós nos dias de hoje. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir ainda o hino número 49
e após o hino nós vamos encerrar nosso culto dessa noite, nosso estudo dessa noite, com uma oração. Amém? Vamos ouvir. Hino de número 49, Sempre Vencendo. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele supremo, guiando com seu imenso poder. Todos avantes, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Sempre desejo e te imploro que me permitas lutar, sempre ao teu lado, invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Amém, que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Vamos então orar ao Senhor, mais uma vez agradecidos. Pai eterno, Pai de bondade, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, por este estudo, Deus, pela compreensão que o Senhor nos trouxe nesta noite, de entender sobre todo esse processo, esse desenvolvimento da salvação em nossas vidas, de forma que a gente venha cada dia mais ter temor e tremor no Senhor, de forma obediente, de forma amável, sem murmuração, sem contendas, de forma que a gente possa ser fortalecido todos os dias por Ti, ó Deus, em nossas vidas. Toma conta, Senhor, da Tua igreja, toma conta, meu Deus, de cada um de nós. Nos abençoe, Pai, cada dia mais no Senhor. Nos faz com que cada dia nos tornemos mais parecidos contigo. Nos abençoe, abençoe os irmãos que estão acompanhando, que estão assistindo, que estão, assim, ó Deus, participando desses estudos. Que o Senhor possa fortalecê-los cada vez mais. Abençoe a vida do teu servo, o pastor Zé Alves também, a cada um dos irmãos que tem se dedicado a Deus na tua obra, no teu trabalho. Nos fortalece, meu Deus, a nossa fé. Nos dá, ó Deus, um restante de noite na tua presença. Nos abençoe, Deus, cada dia mais. E que possamos, Deus, durante todos esses dias, estar cada vez mais fortalecido em Ti. É em nome de Jesus que nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém, que Deus nos abençoe, hoje e todos os dias. Eu quero aqui agradecer a você, irmão, que está aí do outro lado, que está nos assistindo, que tem nos acompanhado, que tem estado conosco, mesmo distante, mas perto espiritualmente. Muito obrigado por estar conosco, por estar assistindo, por estar conectado. Então, se você realmente não pode vir à igreja, continue nos assistindo aí pelo canal da igreja, continue, Deus,
continue assim, irmãos, participando desta obra do Senhor. Continue, a Deus, continue sendo fortalecido por Deus cada vez mais. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado mesmo por estar participando. Espero que muito em breve possamos estarmos todos juntos no templo, louvando e bendizendo o santo nome de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe. Fica o convite estendido aos irmãos, aos que não estão enfermos, que vá ao templo participar dos estudos bíblicos nas quartas-feiras, venha ao templo e também aos domingos, culto à noite, continuamos com os cultos presenciais e a EBD também está sendo presencial, além de estar sendo gravada, mas também está sendo presencial. Então, irmão, se você está em casa, não está sentindo nada, vá à igreja. É o nosso convite a você que está conosco, conectado e que não está em nenhuma enfermidade. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir.